Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Deixa eu dar um F5 aqui. E hoje, para a alegria de todos e felicidade geral da nação, eu digo que teremos a introdução da matéria, mas não avançaremos na matéria especificamente hoje. Tá? Isso tudo, inclusive, é bom que eu fale aqui. Era para ter acontecido segunda-feira, né? Só que o que aconteceu? Houve um atraso lá na PUC na hora de me colocar como professor e tudo mais. Então, até vocês acho que conseguiam ver que eu era o professor, né? Tanto que o Felipe me contactou perguntando o que estava acontecendo, mas eu não conseguia ver quem era a turma, né? Porque nem no site da PUC, nem no Canvas, nem no Teams, eu não tinha o registro de quem era a turma, então não dava para adivinhar todo mundo que ia fazer fenômeno de transporte comigo, né? Então eu tive que optar por esperar até que alguém fizesse os registros lá, e foi feito de terça para quarta-feira. Então aí eu mandei a mensagenzinha para vocês lá, alguns viram, e agora tá tudo certo, agora a gente já consegue começar. Beleza, agora podemos começar. Então, meu nome é Vinícius, tá? Eu sou essa pessoa aqui quando eu estou tomando banho, eu sou essa pessoa da foto. Eu tenho 35 anos, sou casado, sou pai de um menininho de 4 anos, chamado Lucas. Sou engenheiro de controle e automação, sou formado mestre e doutor em engenharia mecânica, e tenho pós-doutorado em engenharia mecânica também. Tudo isso eu fiz lá na Unicamp, ali no pé do morro ali. Hoje eu sou professor na PUC de Campinas, com muito orgulho, sou professor de vocês, e também sou consultor na área de vibrações de sistemas mecânicos. Então, se eventualmente alguém precisar, só entrar em contato aí que a gente atende. Beleza. Aqui na disciplina, pessoal, nós teremos aulas todas as segundas e sextas-feiras, de 2 de agosto, que foi segunda passada, que já falhou, até 10 de dezembro de 2021, com muitas exceções, né? Então, dia 6 de setembro é um recesso, porque é a ponte para o feriado do dia 7 de setembro, que é dia da independência. Depois, de 20 a 24 de setembro, que temos aula no dia 20 e no dia 24, teremos a semana integrada, né, aquela semana do CEATEC lá. Então, os professores não passam atividades nessa semana para que vocês possam focar nas atividades do CEATEC. Então, vai ter atividade do CEATEC. No dia 11 de outubro vai ter o recesso, porque dia 12 de outubro é dia das crianças, então não teremos aula nesse dia. Depois, no dia 15 de outubro, também tem recesso, porque é dia do professor. Depois, no dia 1 de novembro, tem recesso, porque é uma ponte para o feriado de 2 de novembro, que é finados. Depois, no dia 15 de novembro, tem outro recesso, por causa que é data da proclamação da República. E, bom, isso é Brasil, né? Não tem como, né? Muito, muito, muito feriado. E isso acaba atrapalhando um pouco o nosso planejamento. Sobre as avaliações, teremos duas, pessoal. Uma avaliação no dia 27 de setembro e outra avaliação no dia 29 de novembro. As duas avaliações separadas mais ou menos por 2 meses aí. E se necessário for, teremos a nossa avaliação recuperativa no dia 6 de dezembro. Olá, peraí. Ah, tá anotando aí, beleza. Eu vou colocar isso aqui tudo no Canvas depois, tá? No sábado eu vou fazer um update nos Canvas lá, eu coloco tudo lá, mas pode anotar aí, fiquem à vontade. Então, essas são as datas aqui. Uma coisa que eu já quero colocar para vocês é o seguinte:
O calendário ele será seguido conforme o planejado, independente de as aulas serem ministradas de forma remota ou presencial, né, ou em campus lá. Então, se a gente tiver eventualmente um retorno às aulas no meio do semestre, não se preocupem com o calendário, que ele vai ser seguido exatamente da mesma forma, tanto as datas em si quanto as formas de avaliação, tá? Então, eu já me programei dessa forma para a gente não ter imprevistos, né? Para não ficar difícil aí a nossa vida, caso, puta, voltou as atividades, agora vai ter que fazer o negócio. Não, tudo normal, tudo igual. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse tempo que a gente está vivendo aqui, que é, parece que estamos chegando ao fim, mas só, que nem diz o ditado, só termina quando acaba, né? Então, enquanto não acaba, a gente vai vivendo. Sobre o retorno às atividades presenciais, pessoal, tem dois tópicos aqui que eu preciso falar com vocês. O primeiro é que a PUC vai obedecer às autoridades, né? E você só vai entender o primeiro depois que eu explicar o segundo e voltar para o primeiro. Então a gente já vai para ele, já volta para ele. O segundo é que até dia 7 de setembro é certeza que a PUC vai ficar em ambiente remoto. Então até dia 7 de setembro, beleza. Depois disso vai ser avaliado. No comecinho dessa semana aqui, eu recebi uma newsletter por e-mail da PUC, acredito que vocês tenham recebido também, dizendo que haveria uma tentativa de voltar às atividades presenciais na PUC para os pesquisadores, os alunos de iniciação científica e provavelmente as atividades práticas das disciplinas que estão sendo ministradas remotamente. Mas não tinha nenhuma data ainda para isso acontecer. Mas me parece que eles iam tentar fazer um retorno parcial das atividades e não sei o que, mas não tinha nenhuma data. Tinha só um heads up lá para a gente ficar atento com os e-mails e tudo mais, né? Eu particularmente acho muito difícil a gente ter um retorno ainda nesse semestre, por algumas questões, né? A primeira questão é que tem muita gente que não está em Campinas, né? Tem muita gente que é de cidades distantes e essas pessoas, para que houvesse um retorno, essas pessoas precisariam ser avisadas com alguma antecedência, né? Porque tem que voltar, tem que alugar kitnet de novo, alugar apartamento de novo, sei lá, para morar perto da faculdade, porque essas pessoas cancelaram seus contratos, né? Uma vez que você não sabia quando que iam voltar as atividades presenciais, simplesmente as pessoas foram embora. E com toda razão. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Quer dizer, não dá para falar assim, então volta amanhã. Não, precisa ter uma antecedência aí. Segunda coisa importante, precisa ser muito bem planejado também por parte da PUC, porque para você entrar no campus, eu acredito, né, que deva ser necessário medir a temperatura das pessoas. E o problema é que todo mundo vai entrar no campus na mesma hora. Então vai ser realmente difícil todo mundo entrar no campus e todo mundo medir a temperatura corretamente e tudo mais, fazer essa verificação em loco lá. Eu acho que vai ser uma logística um pouco complicada, né? Já é complicado para entrar no campus e estacionar o carro sem nada. Você imagina medindo a temperatura de todo mundo. Perdão, pessoal. Então, isso é uma coisa que eu acho que a PUC vai ter que pensar. Outra coisa que eu sei que já está encaminhada lá é que todos os corredores, salas, banheiros, tudo vai ter álcool gel disponível. Então, isso daí vai ser tranquilo. Mas mesmo assim, né? Tem que se pensar toda essa logística aí para que o retorno, né, não seja tão traumático quanto o isolamento. E além de tudo isso, tem a questão das vacinas também, né? Quer dizer, vocês são jovens, provavelmente vocês estão começando a tomar as vacinas agora. Eu também não sou tão velho assim. Eu tomei a vacina faz mais ou menos 2 semanas e no dia 21 agora eu vou tomar a segunda dose, né? E eu tomei a Coronavac, então é um mês entre as duas doses que estão fazendo aqui na minha cidade. Eu moro em Jundiaí. Mas eu sei que a AstraZeneca está sendo ministrada em alguns lugares e você tem 3 meses, né, entre a aplicação da primeira dose e da segunda dose, mais um tempo de imunização, hein, que é de 2 semanas a um mês. Então, imaginando que uma pessoa tome
mais ou menos perto de hoje, a AstraZeneca, a primeira dose. A segunda dose a gente está falando de novembro, se adiantar um pouquinho outubro, mas novembro. Depois mais um mêsinho aí para imunizar, ou 15 dias, quase dezembro. Então acho difícil, né, que realmente a gente consiga voltar nesse semestre por causa dessas questões, mas a gente tem um outro lado da moeda que também tem que ser analisado, que é o seguinte: o governo do estado ele está trabalhando bastante para que o retorno ocorra logo, né? Então assim foram adiantadas as vacinas, tal. E isso aí eu até achei muito bacana, né? Que a gente tivesse adiantado as vacinas para todo mundo, que pelo menos as pessoas começam a ficar um pouco mais tranquilas, né? Ah, mas tem um problema aí também, que é que essa euforia pode ser acompanhada de uma ânsia pela volta das atividades todas, né, para que a economia volte a girar e tudo mais. E se isso acontecer, se o governo do estado falar assim, lá para outubro, falar, ó, pessoal, é o seguinte, o pessoal já está mais ou menos tudo vacinado, então não quero nem saber, as atividades vão voltar ao normal. Se acontecer isso, a PUC tem que voltar, de qualquer forma, porque as matérias só estão sendo ministradas remotamente porque estamos em um estado de exceção, né? Se a gente tivesse, se não houvesse a pandemia, a PUC não tem autorização para dar esse tanto de matéria é, virtualmente, né, online. Não tem, porque os cursos são presenciais. Então, pelo menos 80% da carga do curso tem que ser dada presencialmente, né? E então, se o governo falar que tem que voltar, a PUC vai ter que voltar, porque não tem jeito, porque senão vai tomar processo, vai estar cometendo um crime aí, não vai ser legal. Então, por mais que a gente preze pela saúde de todo mundo aí, a PUC também tem que obedecer às autoridades. Então, se alguém falar tem que voltar, infelizmente a gente tem que voltar. Eu acho que seria melhor, em termos de segurança, em termos de logística, se voltássemos todos no próximo semestre, né? E já começaria o semestre presencial. Mas é só a minha opinião, né? Meu CPF falando, na verdade, eu não decido em nada nesse respeito. Então, assim, mas só para passar para vocês o cenário que eu tenho, tá? Bom, então por enquanto, como que vai acontecer? Vai acontecer assim, a gente vai ter aulas remotas, essas aulas serão síncronas e serão gravadas. Então toda segunda e sexta, das 21h05 às 22h35 da noite, a gente terá aulas e essas aulas serão gravadas. Usaremos exclusivamente o Teams e o Canvas. Eu falei para vocês que eu vou subir os vídeos para o YouTube lá, mas os links dos vídeos do YouTube eu vou jogar todos para o Canvas. Então você pode acompanhar tudo pelo Canvas mesmo. Vamos lá. Ah, legal. Beleza. Peraí. Tô só atento no chat aqui. Opa, link do grupo do WhatsApp aí, galera. Vou entrar também, hein? Aí não dá pra vocês passar cola. Tô louca. Não vou entrar não. Vocês não vão colar. Tenho certeza. Então vamos lá. O nosso calendário de avaliação aqui, ele será. Opa, eu confio, certeza. O calendário e o método de avaliação serão fixos aqui para ambos os cenários, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. A presença ela vai ser pela lista de controle do Teams, né? Antes eu fazia a chamada, agora não. A lista me parece que está funcionando. Tempo de aula, pessoal. Tempo de aula é uma coisa importante aqui, porque para essa disciplina especificamente, por mais que a aula tenha 1h30 e às vezes seja um saco me ouvir falar 1h30, o nosso tempo de aula é bastante apertado, né? Então é algo que eu não posso ficar desperdiçando, porque eu quero resolver muito exercício com vocês. E se eu gasto tempo de aula esperando o pessoal entrar e tudo mais, eu perco tempo de resolução de exercício. Isso é bem ruim. Então já vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de pontualidade e tudo mais. Mas eu coloquei aqui só para a gente lembrar. Sobre a dinâmica de aula.
Então as aulas serão síncronas e gravadas, beleza? A presença será contabilizada na aula síncrona, então eu vou baixar a listinha de presença lá do Teams. Eu já mostro para vocês como que isso ocorre, eu vou mostrar no fim da aula, porque aí vocês já conseguem entender bem o que vai acontecer. Então a presença será contabilizada no fim da aula. Deixa eu só ver um negocinho aqui, que até eu queria ver, não é nem aqui, é aqui, ó. Deixa eu ver quanta gente está online agora. Vamos acompanhar os números da live. Aqui. Peraí. Eu já respondo a pergunta já. Estou com 45 pessoas online. O pessoal tá com uma preguicinha mesmo. Essa matéria é a mesma de mecânica dos fluidos. Isso, é a mesma matéria. O conteúdo é muito parecido com o de mecânica dos fluidos. Tá? Pode ficar tranquilo. Sim. Tem sua complexidade. Mas vocês vão ver que dá para entender. Pelo menos eu acho que do jeito que eu vejo a matéria, ela não é fácil mesmo, mas é bem bonita, assim, é bem legal de entender. Bom, beleza, vamos lá. A presença será contabilizada na aula síncrona, imagina, não tem problema não. Na aula síncrona, então não vai ter aquele negócio de que é, vai ter atividade para contar presença, não. Entrou na aula, ganhou presença, gente, simples assim. A pontualidade aqui para nós vai ser essencial, tá? Então eu já falei para vocês, a aula é bem curtinha, então a gente precisa entrar no horário, tá? Então o que eu vou fazer, ó? A aula ela vai começar no máximo 5 minutos depois do horário oficial. Então, se a aula começa às 9h05 oficialmente, eu dou um tempinho, porque as pessoas não entram instantaneamente, né? Mas eu dou um tempinho até as 9h10 para começar. Então eu espero 5 minutos. Deu 5 minutos, eu vou começar a aula. Por que eu faço isso? Antes eu esperava entrar pelo menos 70% da turma para a gente começar, né? Então, estamos com 70 alunos na turma, isso daria mais ou menos 49 alunos. Repara que hoje eu estaria esperando até agora, né? Porque a gente está aqui, ó, com 45 alunos. Não, ainda, e um sou eu, então na verdade são 44. Então, e já teve situações que, pô, eu ficava esperando 20 minutos para começar a aula. Aí 20 minutos de uma aula de 1h30 é mais de 22% da aula que eu estou perdendo esperando o pessoal entrar. Então eu não vou mais fazer isso, mesmo porque a aula é gravada. Se você perder o começo da aula, vai ter a aula lá para você assistir. Então eu vou, passou 5 minutos eu vou começar. Tá? Então, se você quer curtir a aula inteira, se você quer aproveitar a aula inteira, curtir é ótimo, né? Se você quer assistir a aula inteira, certifique-se de entrar no horário certinho, tá? Porque eu vou começar de qualquer forma, porque a gente não pode ficar perdendo tanto tempo. A menos que, lógico, eu tenha algum problema grave. E grave aqui que eu quero dizer assim, por exemplo, tô sem energia em casa, tô sem internet, alguma coisa assim. Aí, por mais que eu esteja sem energia e sem internet, pelo menos uns 2% de bateria em 4G a gente tem. Então eu consigo mandar uma mensagem no Teams para vocês avisando, falar, olha pessoal, tô com um probleminha aqui, vou precisar de mais 5 minutinhos, ou tô sem energia, não sei quando volta, vamos repor essa aula depois. E aí vocês vão ficar sabendo, tá? Mas 99,9% das vezes tem que funcionar, começar a aula no máximo 5 minutos depois do horário oficial. Beleza. Avaliações, pessoal. Como que vão ser as avaliações, os pesos aí e tudo mais? Ó, a avaliação 1 vai ter peso 50%, a avaliação 2 vai ter peso 50%. Tá? Eu discuti bastante com alguns professores amigos meus nessas férias aqui e a gente pensa o seguinte. Avaliação por avaliação, né? Às vezes eu ficava brincando com esses pesos aqui, falando, não, deixa 40-60, 30-70, fazendo umas jogadinhas assim, né? Mas avaliação por avaliação, de qualquer forma, se chega numa prova, não importa se vale 10 ou 90%, o aluno vai sentar e vai tentar fazer o melhor que ele puder naquela prova. Porque, afinal de contas, vale ponto, né? Qualquer ponto é ponto. Em segundo lugar, eu também fazia isso para forçar a pessoa a ir até a segunda prova, né? Quer dizer, se eu dou 4 pontos aqui, nem que o cara tirou 10, ele vai ter que fazer a P2, senão ele não vai passar, não sei o quê. Então era uma maneira de forçar a pessoa a seguir até o final do curso.
Boa noite. E aí o que que acontece? Aqui, ó, para você passar, e se você tira 10 na P1, você não precisa fazer a P2, você já está passado. Só que o que acontece? A pessoa que tirou 10 na P1 raramente não vai fazer a P2. O cara que consegue tirar 10 na P1, ele vai até a P2 e tira uma nota boa também. Então não faz muito sentido ficar mexendo nisso aqui. E outra coisa que é ruim também dos pesos serem muito diferentes das provas é que se você deu azar de, pô, tá com piriri na prova que vale mais, é bucha, né? Você pegou recuperativa por causa que deu azar de estar mal na prova que valia mais. Então, se os pesos são iguais aqui, mesmo que dê algum piririnho em alguma prova, você consegue se recuperar na outra. Beleza. E se então a nota vai ser avaliação 1 mais avaliação dividida por 2. Essa é a nota final. Sem média geométrica, pelo amor de Deus. É média simples aqui. Caso a nota final N seja menor do que 5, o aluno tem direito a fazer a atividade recuperativa, que é a nossa recuperação, avaliação e exame. Na minha época de faculdade chamava exame, então eu tenho uma dificuldade terrível em não chamá-la de exame, por mais que na PUC não chame exame. Né? Na minha época chamava. É, e, e aí, se a nota for menor que 5, então ele vai fazer a recuperativa e a nota final vai ser composta por 80% da nota do semestre mais 20% da nota recuperativa, da prova recuperativa. E isso também tem motivo, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó. Na nossa concepção, né, não só na minha, mas na minha e nas dos professores com quem eu conversei também, a avaliação recuperativa ela tende a ser um pouco mais simples. Porque você vai cobrar matéria do semestre inteiro em uma prova só. Então, invariavelmente, por mais que você dê mais tempo para fazer a prova, essa prova ela tem que ser mais objetiva. Né? Não dá para fazer uma prova que tenha 8 horas de duração, não sei o quê. Tem que ser um negócio objetivo. Né? Então, ela é um pouco mais simples. E aí, se o peso aqui fosse 50-50, como normalmente a gente estaria dando vantagem para uma pessoa que fez o semestre todo de qualquer jeito, que tirou qualquer nota aqui e foi para a recuperativa e vai fazer uma prova mais fácil e tem chance de passar. Né? Então a gente entende que isso daí seria dar vantagem para uma pessoa que se esforçou menos do que quem realmente tentou passar na P1 e na P2. Então, isso é um lado da coisa. O outro lado da coisa é o seguinte: a gente também entende que a avaliação recuperativa não pode ser tão difícil assim. Porque às vezes uma pessoa que ficou de recuperativa, ela não ficou de recuperativa porque ela vagabundeou durante o semestre inteiro. Às vezes foi só azar. Às vezes a pessoa se esforçou, tal, foi lá, fez a P1 e, sei lá, no dia da P1 comeu um salgado estragado na cantina, não estava muito bem. No dia da P2 brigou com a namorada, com o namorado, sei lá, também não estava legal. E aí, putz, juntou, não deu 5, né? Então precisa ir para exame. Aí você pega e faz uma baita prova difícil para tentar pegar na curva aquele cara que vagabundeou o semestre inteiro, e acontece que você acaba punindo aquele cara que precisava de uma segunda chance porque ele se esforçou, mas só deu azar, né? Então, a gente pensa que o exame não pode ter um nível de dificuldade muito maior do que as avaliações. Então, dessa forma, a gente, tirando um pouco o peso da recuperativa e deixando mais peso na avaliação do semestre, o que acontece? Se você zerar tudo aqui no semestre, não vai dar para passar, porque se você zerar o semestre vai ser n igual a zero, e se você tirar 10 no exame, vai ser 0,2 vezes 10 igual a 2. Então 2 é menor que 5, não passa. Por outro lado, você não precisa tirar tanta nota assim no semestre, você precisa tirar alguma nota, mas pelas nossas contas aqui é um pouco mais do que 3 que você tem que tirar. Então se você tirou um pouco mais do que 3 no semestre, que não é lá tão difícil assim tirar mais do que 3, aí você vai para exame e você tem chance de passar. Se você for bem no exame, beleza, passou, não tem problema. Então é mais essa questão, assim, é mais a questão de você ter que construir algo durante o semestre, né? E não zerar tudo e ir pro exame, porque já aconteceu várias vezes comigo de aluno que zera tudo, aí vai pro exame e é batata. Esse cara não vai passar,
Porque quem zerou tudo durante o semestre inteiro não vai aprender 6 meses de matéria em 2 dias, né? Então, acaba que não dá certo. Então, se a pessoa tiver menos do que 3 e pouquinho aqui, nem vai fazer o exame, porque não vai dar para passar nem se tirar 10. Então, já fica, a gente está testando esse critério aqui, mas ele me parece muito promissor. Tá? Parece que equilibra um pouco aquela injustiça que a gente identificou no começo. Beleza. Então, esses vão ser os nossos pesos de avaliação. Só para vocês ficarem tranquilos, isso aqui tudo vai para o Canvas, tá? Esses materiais aqui, inclusive o vídeo que eu estou gravando também vai. Então, fiquem tranquilos, mas também quem quiser anotar aí, fica à vontade. E aí será aprovado o aluno com nota final maior ou igual a 5 e presença maior ou igual a 75%. Então, tem que ter presença, eu vou monitorar a presença, tem que ter nota, tudo bonitinho, mas atingir a presença e atingir a nota, passa. Ah, professor, se tirar 4,9, passa? Meu arredondamento é igual ao do Excel. Se o Excel arredondar sua nota para 5, eu também vou arredondar. Então, fica tudo certo, não se preocupe com isso, tá? Beleza. Aqui, ó. Avaliações, pessoal. Em isolamento, como que eu dou avaliações? Eventualmente alguém aí da turma já fez matéria comigo. Eu acho que não, mas pode ser que tenha acontecido. Como que eu estou dando as avaliações? No cenário de isolamento, a avaliação ela é aplicada via Canvas. Então, vou dar uma provinha para vocês fazerem no Canvas. E quando eu dou a prova, eu tenho lá as questões, né, para vocês resolverem. Tem os campos para vocês colocarem as respostas. Mas no final da prova também tem uma questão onde você vai escanear a sua prova e vai mandar a sua resolução para mim. A sua nota ela não é baseada nas respostas que você colocou lá no Canvas, né? Apesar de que aquelas respostas me ajudam muito na solução, né? na correção das provas, agilizam, por isso que eu coloco lá para vocês colocarem as respostas para mim. E às vezes também o manuscrito de vocês está meio bagunçado e às vezes vocês tentaram mais de uma vez o exercício, então tem mais de uma resposta lá, não sei qual que eu considero. Mas eu vou considerar a resposta que vocês colocaram lá. Então é importante que vocês coloquem todas as respostas lá na prova, mas a nota, no fim das contas, vai ser dada após a correção do manuscrito de vocês. Aí eu corrijo tudo aqui bonitinho e aí vai a nota lá para vocês. Então eu coloco a prova lá no Canvas para vocês fazerem. Ela começa o período de solução no dia e no horário da aula de avaliação e o aluno vai ter 24 horas para resolver e entregar a atividade individualmente. Ou seja, vamos pegar o exemplo da P1. A P1 vai acontecer no dia 27 de setembro. Beleza, então chegamos lá no dia 27 de setembro, às 9h05 da noite, eu disponibilizei a prova para vocês, falei, galera, tá aqui a prova. Normalmente eu leio a prova junto com vocês e tudo mais, e beleza. Nesse dia 27 de setembro, das 9h05 até as 10h35, eu fico online aqui, fico mutadinho para não atrapalhar ninguém, e vocês ficam fazendo a prova, e se por um acaso alguém tiver dúvida, pode me chamar e eu já respondo prontamente ali as dúvidas que tiver. Ah, professor, mas e se... então você tem 24 horas para fazer, então que hora que eu tenho que entregar a prova? Bom, ela começou às 9h05 do dia 27 de setembro, então você tem até às 9h05 da noite do dia 28 de setembro. São 24 horas a partir do começo da prova. Professor, e se eu tiver dúvida depois do horário da aula? Não tem problema, você manda um Teams lá para mim, manda uma mensagenzinha no Teams, e assim que eu ver eu respondo. Eu não fico online o tempo todo, então pode ser que eu não veja imediatamente, mas quando eu ver, com certeza eu vou responder. Quando eu estou dando prova, eu fico meio atento no Teams, tá? Porque eu sei que o pessoal que está fazendo a prova não dá para esperar tanto para ter uma resposta. Mas, pode ser que eu estou ocupado também, né? Aí, fazendo outra coisa, aí não tem como. Que mais? E com relação, por exemplo, a fazer a prova conversando com as pessoas, consultando material, como é que funciona? Funciona assim, ó. Eu espero de vocês o básico, né? Eu, por exemplo, eu acho bacana essa oportunidade de prova online que a gente está tendo,
para você realmente discutir as questões com os colegas. Eu acho saudável discutir as questões, né? Eu acho saudável, se você não sabe a questão, pedir para um colega te ensinar, se o colega sabe fazer a questão. E o colega ensinar. Isso eu acho legal, tá? Mas no ato de execução da prova, primeiro, cada prova tem que ser entregue individualmente. Então você vai entregar a sua prova, o seu amigo entregará a prova dele. Cada prova deve ter o que cada um sabe fazer nessa prova. Então, assim, você já tem 24 horas para fazer a prova, né? E, eventualmente, se for necessário, a gente consegue estender um pouquinho essas 24 horas, né? Não é 24 horas cravado em pedra. A gente pode dar uma esticadinha. Mas o que eu espero de vocês é que vocês façam na avaliação de vocês o que vocês sabem, né? Tudo bem se, putz, não sei fazer, mas perguntei pro meu colega que ele me ensinou, tô tentando fazer o que eu aprendi. Beleza, isso eu quero que aconteça. A prova, ela também é um momento de aprendizado, é um desafio que você tem lá para fazer, e é bacana que você consiga fazer as coisas, mesmo porque uma das minhas reflexões pessoais é a seguinte: quando você está lá no seu emprego e o seu chefe te dá uma tarefa para você executar, ninguém é louco de sair correndo da sala do chefe, se trancar numa sala e falar: pessoal, agora eu estou incomunicável durante 1h30 aqui, que eu vou executar essa tarefa sozinho e sem consultar nenhum material. Não existe isso, gente. Então, por que na faculdade a gente faz isso, né? Na verdade, o ideal seria que você pudesse utilizar os recursos que você tem disponível para que você consiga executar a tarefa. Mas executar a tarefa não significa copiar de algum lugar, significa fazer a tarefa, né? Porque, diferente de uma tarefa que você vai executar no seu trabalho, a avaliação ela tem alguns outros requisitos particulares. Um desses requisitos é que eu consiga avaliar cada um de vocês com relação ao conteúdo que vocês absorveram, né? Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, falar: olha, Matheus, você tá... Eu percebi na sua avaliação que você está com uma dificuldade aqui na equação de Bernoulli. Então, vamos trocar uma ideia. Às vezes é 5 minutinhos que a gente troca de ideia e aquele negócio te destrava do negócio e você deslancha na matéria, né? Então, eu consigo dar esse feedback e tal, individualmente. E eu consigo também avaliar vocês como turma, como um todo, né? Vendo todas as avaliações. Por quê? Porque se eu percebo que sistematicamente os alunos, não precisa ser todos, mas uma parte dos alunos, uma parte considerável dos alunos não entendeu um determinado conceito, provavelmente houve uma falha de transmissão, e essa falha pode inclusive ter sido minha. Então eu consigo, vendo o grupo de provas, se esse grupo de provas foi feito honestamente, eu consigo avaliar vocês como turma e consigo ter um feedback que para mim é muito importante para as minhas aulas, para saber para onde que eu posso ir, se eu posso acelerar o ritmo, se eu devo diminuir o ritmo, se eu devo retomar algum conceito, se eu devo retrabalhar algum conceito, né? Eu preciso dessa avaliação, eu preciso desse instrumento. A avaliação ela não serve só para te dar uma nota, né? Ele é como se fosse um termômetro da sala, é uma análise que eu consigo fazer da sala, de como que a sala está andando nos tópicos, tanto como um grupo quanto individualmente, né? Então eu preciso desse termômetro aí. Então, pessoal, a avaliação ela é individual. Não estou dizendo que você está proibido de conversar com as pessoas, mesmo porque eu nem tenho esse poder. Mas já que eu não tenho esse poder, eu refleti sobre o assunto e eu acho legal, né? Só reiterando aí que vocês troquem ideia, né? Mas eu não acho legal que haja cópia de solução, mesmo porque é muito fácil de ver quando é cópia, porque a pessoa não faz a mínima ideia do que ela está escrevendo e escreve bobagem, né? Faltam uns pedaços, não sabe o que está escrevendo, às vezes escreve uma hipótese absurda lá no meio. É muito fácil perceber. Fora que, enfim, tem várias questões ali de como é que fala? De precisão, né? Como é que 30 provas têm a mesma precisão, gente? Não tem como. Aí o pessoal está perguntando aqui, e no esquema presencial, como que seria a prova? Vamos para o presencial. No presencial, a avaliação será aplicada em sala de aula e o aluno terá o tempo de aula para a sua solução.
Eu quero que seja assim, sendo bem honesto com vocês, não, eu não quero que seja assim. Porque, de novo, a gente volta para aquele modelinho que, puta, tranca todo mundo na sala aí por 1 hora, ninguém pode falar com ninguém, ninguém pode atender o telefone, ninguém pode acessar a internet, todo mundo incomunicável, não pode nem se comunicar por sinal de fumaça que nós vamos fazer a prova. Né? Não é um negócio muito, muito gostoso, né? Então, se o pessoal tiver maturidade para encarar a prova, para fazer, para levar a prova a sério, para se levar a sério, né, tudo bonitinho, o que eu gostaria de fazer? Eu vou falar para vocês o que eu gostaria, tá? Eu gostaria de fazer o seguinte: a gente está tendo a aula e numa determinada semana eu falo assim para vocês: olha lá, galera, seguinte, essa semana aqui tá aberto para vocês fazerem a prova lá no Canvas. Fim de papo, você tem uma semana para fazer a prova. E aí você vai pegar um dia e um horário da sua semana onde você esteja bem, bem alimentado, tranquilo, despreocupado. Aí você vai pegar e você vai fazer a sua prova na sua casa ou onde você achar melhor fazer a sua prova. E você terá, não vou dizer todo o tempo do mundo, mas, né, teoricamente uma semana para fazer a prova se você precisar. Mas qualquer tempo que você escolha nessa semana é melhor do que 1 hora numa sala de aula apertada, cheia de gente, com pressão e tudo mais, né? Então, eu também acho que dá para aprender e dá para absorver muito mais, né? Inclusive, eu consigo dar uma prova que te avalia melhor, né? Uma prova que você vai ter mais tempo para fazer, porque pensa, se a prova tem 1 hora para fazer, eu consigo colocar no máximo 2 exercícios, porque os exercícios são longos e demorados. Aí, pô, um exercício valendo 4, eu tô valendo 6. Você errou uma vírgula, você perdeu 3 pontos. Entendeu? Perde muita nota, porque a prova tem que ser curta e tal. Eu não acho legal. Eu acharia legal se, pô, posso dar uma prova de, sei lá, 5 exercícios. Beleza. Você vai fazer os exercícios e tudo mais. E sem aquela pressão, exatamente. É isso que eu acho, aquela pressão louca de você fazer. Porque assim, é 1 hora e meia. Mas até todo mundo entrar na sala, sentar, arrumar as carteiras, guardar tudo, desligar o celular, eu entrego a prova, não sei o que, já passou uns 20 minutos. Então, dessa 1 hora e meia você já tem 1 hora e 10 para fazer, né? E a gente tá na última aula, quer dizer, 1 hora e 10, mas, pô, tem um pessoal que tem que sair 10 minutos mais cedo, porque senão a condução vai embora. Então a gente tá falando de 1 hora para fazer a prova. 1 hora é pouquíssimo para fazer uma prova dessa disciplina. É pouquíssimo, né? Então, assim, eu acharia muito legal se fosse assim. Mas o que precisa para ser assim? Precisa que o pessoal leve a prova a sério, né? Precisa que o pessoal não se aproveite dessa oportunidade para sair colando que nem um louco, para tentar enganar e passar, entendeu? Eu tive algumas experiências já com cola. Inclusive, a pior experiência com cola que eu tive no tempo de aula que eu tenho aqui na PUC foi nesta disciplina, no semestre, não no passado, no anterior, né, há 1 ano atrás, quando eu dei essa disciplina. Porque tivemos uma prova, também tinha mais ou menos uns 70 alunos na turma, e dessas de 70 provas tinha 40 provas iguais. 40 provas iguais. E assim, aqueles negócios que eu falo, eu até brinco com o pessoal, eu falo assim, olha, eu acho que a PUC não devia nem ser universidade católica, ela devia ser universidade espírita, porque o tanto de psicografia que tem no meio da prova é impressionante, né? O cara chega lá, tem que calcular um fator de atrito da tubulação, um negócio super difícil, aí o cara fala assim, supondo o fator de atrito igual a 0,022875, que era exatamente o valor que tinha que dar, o cara supôs. Então, quer dizer, não, rolou ali um Chico Xavier fenomenal, cara. O cara, porra, psicografou bonito. Então, assim, não, né, gente? O professor não é burro, né? Infelizmente, é um pouco burro, mas não é tão burro, né? Então, assim, essas coisas acontecem, é difícil. Nesse semestre eu zerei 40 provas, né? Então, é gostoso fazer isso? Não é, gente. Eu juro pra vocês. Vocês podem perguntar pra minha esposa. Eu fiquei triste, eu fiquei chateado pra cacete, eu fiquei estressado, eu fiquei puto, eu sofri 1 semana por causa dessa bendita dessa prova. E tive que zerar 40 provas, fazer o quê? Não teve jeito.
Mas não quero fazer isso, gente. Não gosto. Eu detesto fazer isso. Eu detesto várias coisas. Eu detesto conflito. Eu detesto quem não quer fazer o certo e quer tentar me enganar. Eu detesto quem quer tentar se enganar. Eu detesto quem quer enganar quem quer que seja que esteja pagando a faculdade, porque quando você cola, você também está enganando, inclusive, quem está pagando a faculdade. Pode ser você mesmo, pode ser outra pessoa. Então, assim. Oh, muito obrigado. Aceitaria um abraço se não fosse o Covid. É, então, assim, precisa, gente. Por isso que eu tô falando isso com vocês hoje, agora, nesse momento. Porque, porra, se rolar tudo bem, você imagina uma faculdade onde você tem tempo para fazer a porra da prova em casa. Você consegue fazer a prova, você consegue se aplicar pra prova. Puta merda, que maravilhoso. Porra, eu quando fiz faculdade, cara, eu lembro que meu curso era noturno e tinha aula de sábado de manhã também. A minha pior semana de prova da minha vida teve uma prova na quarta noite, uma na quinta noite, uma na sexta noite e uma no sábado de manhã. E tudo prova assim de matéria, sabe aquelas matérias que detona geral? Era às quatro. Nossa, é coisa pra ficar louco. E puta, e vira à noite, estudar e não sei o que. Eu voltava pra Jundiaí, eu estudei na Unicamp, meu moro em Jundiaí. Então eu voltava de ônibus e ia de novo. E a galera virava a noite estudando lá, eu não virava. Nossa, cara, que sofrimento. E pra quê? Né? Só por causa de não colar, eu acho que todo mundo é adulto, acho que todo mundo é maduro o suficiente pra mudar, né? Esse esquema aí pra fazer diferente. Então eu gostaria que fosse assim. Quem vai dizer se vai ser assim ou não são vocês, não sou eu. Mas eu gostaria muito que fosse assim de verdade, porque eu acho muito, muito, muito positivo. Quando eu comparo você ter uma semana para fazer a prova na tranquilidade da sua casa, podendo consultar quem quer que seja, podendo aprender para resolver aquela merda daquela prova, com ter uma hora dentro de uma sala cheia de gente que você não pode nem respirar direito para fazer a prova, é assim, não tem nem comparação, né? Então, assim, enfim, só pra gente refletir aí, pessoal. É, enfim, vamos para a questão de ética, né? Foi falando, e beleza. Em reuniões online, pessoal, qual que é a ética? Eu sei que você já tá um craque nisso, mas vamos passar aqui para ficar falado, né? Que nem diz outro, for the record. Então, em reuniões online, manter comportamento adequado, que todos vocês mantêm, tudo bem, tá legal. Manter o microfone desativado sempre que não estiver usando, também tá tranquilo. Vestir-se adequadamente caso for utilizar a câmera, isso é uma coisa que eu falo pra vocês. Já teve o caso aí, né, do cara se ensaboando aí no meio da aula. E eu tenho essa câmera aqui no meu escritório, porque eu dou aula, né? E eu tenho simplesmente pavor de entrar nesse escritório sem estar vestido adequadamente. Porque, meu, imagina que você está fazendo uma reunião, tá calor, você tá sem camisa, aí daqui a pouco você ativa a câmera sem querer e aparece o cara lá, mamilota de fora lá. Pelo amor de Deus, né, gente? Que vergonha. Então, vistam-se adequadamente aí, acho que é uma medida de segurança, no mínimo, importante. Não prejudicar os colegas ativando o mudo ou excluindo-os da sala, mesmo que o recurso esteja disponível, né? Então, se você entrar aqui no Teams, ó, existe, como eu não fico agendando a reunião, eu só entro e reúno todo mundo, então vocês têm os mesmos privilégios que eu, né? E tendo os mesmos privilégios que eu, vocês podem entrar aqui e, por exemplo, se alguém está falando, você pode mutar o participante. Ou ainda pior, tem gente que já me mutou, inclusive, foi engraçado, porque foi sem querer. Ou pior, eu posso pegar aqui, por exemplo, no participante, não vou clicar, obviamente, mas eu posso pegar e fazer assim, remover da reunião. Aí você clica, a pessoa sai da reunião. E isso é muito chato, tá, pessoal? Primeiro porque a pessoa fica chateada, né? E segundo porque me desconcentra, né? Pausa, aí daqui a pouco a pessoa entra na aula de novo xingando já. Aí, putz, aí eu tenho que dar bronca na turma, desconcentra, meu, que saco. E já aconteceu, infelizmente já aconteceu. Então, assim, eu quando eu entro no Teams, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Eu entro nessa tela aqui, eu clico aqui em reunir e todo mundo se junta e tem aula.
Se não for fazer isso, puta, aí eu vou ter que agendar aqui no calendário, tá? Dá um trabalho que, de novo, seria um trabalho desnecessário, né? Assim, só se o pessoal for muito infantil, que eu acho que não é. Então vamos evitar esse trabalho desnecessário aí sem prejudicar os colegas. Seguindo aqui. Ficar presente perante o dispositivo, seja ele computador, celular, mesmo a aula sendo gravada, porque aí, pessoal, eu acho que é uma questão de a gente treinar aquela parte de profissionalismo nossa, né? Quer dizer, na hora da aula, vamos assistir a aula, não precisa ficar fazendo outra coisa, não precisa ser tão complicado assim. Na hora da aula, aula, na hora de outra coisa, outra coisa. E às vezes, puta, mas tem que fazer o trabalho. Mas, né? Faz o trabalho na hora de fazer o trabalho, na hora de fazer a aula, assistir a aula. Assim você consegue extrair o máximo. Você não, na hora de fazer a aula, o cara tá fazendo trabalho. Na hora de fazer o trabalho, o cara tá fazendo coisa de outra disciplina, tá fazendo coisa do inglês. Na hora do inglês, tá tomando banho. Entendeu? Não dá certo. Fica uma entropia tão grande na vida da pessoa, desnecessariamente. Então, assim, se a gente treinar um pouco essa questão de ser mais organizado com as coisas, a vida flui, assim, maravilhosamente bem. Sobre o estudo em geral, pessoal, isso aqui eu falo todo semestre para os meus alunos, porque eu acho muito importante, se você souber ouvir isso aqui. Sejam protagonistas do conhecimento de vocês, tá? Por que eu falo isso? Primeiro, nós estamos na era da comunicação, né? Nós estamos na era da informação, na verdade. E nós já estamos na era da informação faz uns 30 anos, mais ou menos. Mas a cada dia mais a gente está aprendendo a usar essa era da informação. Então, se você pegasse uns 10 anos atrás, por exemplo, não tinha tanto esse negócio de curso online, o YouTube ainda estava começando, não sei o que, a gente não sabia muito usar a internet direito. Hoje, você tem curso online de qualquer coisa que você queira aprender. Né? Você tem materiais fantásticos aí em tudo que é lugar, de tudo que você precisar. Né? E então, meio que você que tem que correr atrás do seu conhecimento, você tem que escolher o que você precisa saber, o que é bom você saber. Na nossa disciplina aqui não é diferente. Eu tô aqui para dar a melhor aula que eu puder para vocês, mesmo porque é o que eu adoro fazer da minha vida, é ser professor, dar aula, é o que eu mais gosto de fazer. Só que eu não tenho o poder de entrar na cabeça de cada um de vocês e falar, olha, cara, isso aqui tá legal, olha, isso aqui não, isso aqui tá errado, você precisa corrigir isso aqui, seria legal você aprender isso aqui. Eu não tenho esse poder, mas cada um de vocês tem, né? Cada um de vocês consegue entrar dentro da própria cabeça, entender o conhecimento que tem, inclusive empreender em cima do próprio conhecimento. O que é empreender em cima do próprio conhecimento? É você escolher o que você vai aprender de novo, porque aquilo que você escolheu, você acredita que vai te levar mais longe, vai transformar sua carreira em algo melhor, mais frutífero para sua vida, enfim, tem mais valor para você, tem mais valor para a sociedade, sei lá. Mas você tem que empreender dentro do seu conhecimento, você tem que escolher o que você vai aprender de novo e como que você vai usar aquilo que você sabe. Então, tudo isso tem a ver com você ser protagonista do seu conhecimento, né? No fundo, quem constrói o seu conhecimento é você. Independente de você ter um professor, de você não ter professor, você é a única pessoa capaz de construir o seu conhecimento. Então, sejam protagonistas do conhecimento de vocês. Beleza. Seguindo aqui, continuando aqui na questão da ética, a pontualidade. Então, eu já falei para vocês, né? A aula vai começar em no máximo 5 minutos após o horário oficial. Exceção ocorrerá apenas se o professor tiver algum problema incapacitante, por exemplo, energia, internet, essas coisas. Mas aí vocês serão avisados de alguma forma. A presença será computada através da lista de participantes da aula. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês como é que isso vai funcionar. E em avaliações, pessoal. Então, tivemos todo aquele papo sobre avaliações, muito legal, que eu espero que os alunos abram a mente para entender aquilo que eu falo e comecem a levar as avaliações a sério, comecem a se levar a sério, mesmo porque tem um outro ponto que eu acho primordial também, que é o seguinte, pessoal. Imagina que, o pessoal veio fazer minha prova. Eu tô falando do fundo do coração. O pessoal veio fazer minha prova, foi lá, fez a prova, não deu bom. Não deu. Deu resultado ruim e tudo mais. Beleza. Aí o pessoal vem falar comigo, aí eu normalmente pergunto, né? Falo, pessoal, achei que essa prova aqui ia ser sucesso e vocês, né, não conseguiram atingir. O que aconteceu? Aí vocês falam assim, professor, olha,
a gente queria muito aprender a matéria e a gente queria muito conseguir se dedicar mais para a prova, enfim. Só que teve muita coisa, putz, teve projeto, teve, sei lá, teve outras provas e tal, e a gente não conseguiu se aplicar tanto. A gente gostaria de ter feito melhor, mas a gente não, puta, cara, não deu, né? É, Aí, beleza. Se eu sinto que vocês estão motivados, vocês realmente querem aprender, mas, puta, não, né? Eu sei que faculdade também é sobrevivência, né? Não dá pra querer tudo. Mas, pô, o pessoal queria aprender, sabe? O pessoal queria fazer, mas não deu. Numa situação dessa, pessoal, eu vou falar pra vocês que não tem nada mais motivador para um professor do que isso, sabe? Do que aluno interessado em aprender. Se isso acontece, se vocês chegam para mim com essa postura, eu vou falar para vocês, olha pessoal, então beleza, então vocês querem aprender, vocês querem se aplicar direito para esse negócio aqui, então beleza, então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ver onde que falhou, o que precisa ser retomado, a gente retoma essas coisas em aula, vamos ver se a gente faz uma ou duas aulas de retomada, a gente pode tentar fazer aula extra, talvez alguma coisa assim, beleza? E aí depois a gente pode ou fazer uma atividade para complementar essa nota da prova, para dar uma melhorada, ou a gente pode fazer, sei lá, uma prova sub, vai, pronto, esquece essa prova aí, vamos fazer de novo, vamos fazer outra, beleza, fazemos outra. Se o pessoal está motivado, isso acontece. Então assim, veja que aquele negócio de tentar colar para passar me desmotiva. Agora, mesmo que vocês tenham tido um desempenho ruim, se a vontade de aprender está lá, isso me motiva. A gente consegue virar o jogo sem ter que apelar para coisas imorais, entendeu? Então, isso eu acho que é uma mensagem também que vocês têm que ter na mente de vocês, que dá para fazer as coisas direito sem precisar apelar para cola, né? Lógico que eu gosto muito daquela frase de que eu nunca me lembro quem disse, mas é uma frase muito boa, que diz que a gente é livre para fazer o que a gente quer, mas a gente não é livre para querer o que a gente quer, né? Ou seja, você tem liberdade, né, de fazer algo ou deixar de fazer algo, escolher fazer algo ou não fazer algo, mas você não tem liberdade para escolher o que você quer, o que você vai querer, o que você não vai querer, né? A gente simplesmente quer o que a gente quer, a gente não escolhe o que a gente quer, a gente só quer. E então a tentação da cola, ela pode aparecer. E é natural que ela apareça, né? Porque, putz, ainda mais hoje tudo com computador, a tentação da cola tá quase um Ctrl+C, Ctrl+V de distância. Mas quando ela surgir, falo para vocês que não compensa se render à tentação. A tentação, ela só vai levar vocês para um caminho que não é legal, tá? Então, vamos lá. Ética em avaliações. Tô falando aqui o que eu espero de vocês, tá? Todas as avaliações deverão ser feitas e apresentadas dentro do que o aluno sabe fazer, né? Quer dizer, sei fazer a questão? Vou fazer. Sei mais ou menos? Vou tentar meu melhor para fazer. Não sei fazer? Ainda vou tentar meu melhor, mas não vou copiar de outro lugar sem saber o que eu estou fazendo, né? Vamos colocar dessa forma. Eu não vou tentar enganar, vou fazer o que eu sei, né? Isso é o que eu espero de vocês. Outro, tudo que for escrito nas avaliações deve ser muito bem justificado. Isso tem duas justificativas para colocar isso aqui. A primeira é aquela questão da psicografia, que eu já falei para vocês. Isso é muito comum de quem cola, né? Quem cola não faz a mínima ideia do que está escrevendo, só está escrevendo. Então, acontece umas coisas... Aí as coisas não ficam justificadas na prova, né? Então, a pessoa pega uma equação da conservação da quantidade de movimento, que tem 200 termos a equação. Sai cancelando as coisas lá sem dizer por que cancelou. E isso é uma coisa primordial nessa matéria. Você tem que saber o porquê das coisas, né? Você tem que saber as hipóteses que você está assumindo para você poder simplificar um termo ou não, né? Então, assim, tem vezes que pode, tem vezes que não pode. Você tem que saber o que você está fazendo. E aí entra essa questão aí de justificar. Mas esse é um lado. O outro lado é o seguinte: aqui eu sinto de fato uma dificuldade em uma boa parte de vocês de se comunicar, de se expressar mesmo na prova, né? Quer dizer, a resolução do exercício de vocês... Peraí, pessoal. A resolução do exercício de vocês, ela tem que
ser quase uma aulinha que vocês estão dando de volta pro professor de como resolver aquele exercício. Sabe? Tem que estar explicado ali, porque eu tenho que ler a sua resolução e tenho que entender que você sabe resolver aquele exercício, que você entende como resolver aquele exercício. E outra, uma pessoa que ler a sua resolução, ela tem que aprender a resolver aquele exercício, ela tem que ser capaz de ler a sua resolução e falar, então é assim que faz, então é por isso que faz, né? Tem que ser capaz. Às vezes tem uma resolução, para mim, tão bola quadrada, e não dá para entender, sabe? Você vê uns números lá, às vezes até o número tá certo, mas, putz, o que a pessoa tava pensando? Não dá para saber. Então, assim, certifiquem-se de fazer uma avaliação não só bem organizada, mas bem explicada mesmo, justificando os passos, até porque isso te força a entender por que você está fazendo as coisas. Né? E se você não entende, você deve perguntar, né? Por que eu estou fazendo isso? É porque aí você vai ter um aprendizado muito bacana. Sempre que a gente entende, sempre que a gente consegue fazer uma pergunta, a gente entende o que é que a gente não sabe. E entender o que você não sabe é crucial para você se tornar uma pessoa mais sábia, entendeu? Então fazer perguntas é muito importante, né? Entender que perguntas fazer também é muito importante. E aí, o último item aqui, que é o seguinte, né? Tem aquela história que eu tô querendo preparar vocês para o mercado de trabalho, e no mercado lá, como eu disse para vocês, ninguém vai se isolar para fazer uma tarefa e tudo mais, mas também tem o outro lado da moeda, né? Que imagina que você está lá na sua empresa e você faz alguma coisa que é contra as normas da empresa, você vai sofrer as consequências. Então, aqui na nossa disciplina não pode ser diferente, né? Em alguns semestres aí eu andei cansado e, puta, sempre que tem cola eu pego, dá pra saber. Mas teve semestre que eu tava tão com o saco cheio, pra ser bem honesto, eu falei assim, quer saber, cara? Se dane, tá? Vai, passa aí, não enche o saco, sabe? Assim, mas não é legal, né? E eu aí entendo que eu não estava cumprindo com o meu papel de preparar vocês para o mercado de trabalho, porque tem consequências lá. E se tem consequências lá, tem que ter consequência aqui também. Então, olha só. Caso haja suspeita de cola, e não é qualquer suspeita, é uma suspeita que dá para cravar por A mais B que é, porque dá para gravar por A mais B que é, a avaliação será anulada em caráter irrevogável, tá? Quer dizer, se eu achei que você colou, meu filho, infelizmente, depois de tudo isso que a gente conversou, você ainda decidiu que era mais fácil, que era melhor colar e tentar enganar o professor, tentar se enganar, então, paciência, então a prova vai ser anulada mesmo, tá? E aí não há o que eu possa fazer, né? E não há o que ninguém possa fazer, inclusive, tá? Então, de novo, pessoal, não estou falando isso de birra, estou falando isso porque é a regra, vai acontecer assim, tá? Então, evitem seguir esse caminho. Beleza. Bibliografia sugerida, pessoal. Eu peguei alguns livros aqui. 2 deles estão na biblioteca virtual, tá? Então, se você entrar aqui no site da biblioteca virtual, que tá aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Você tem que botar seu CPF, a sua senha e beleza. Não vou responder a pesquisa agora. Então vamos lá. Um dos livros é esse aqui, ó. Aqui. Um dos livros os dois chamam Mecânica dos Fluidos, então eu vou procurar por Mecânica dos Fluidos. Esse aqui, ó. Mecânica dos Fluidos. Um é do Brunetti, famosão, esse primeiro aqui. E o outro é do Hibbeler, o segundo aqui também famosão, tá? Esses outros aqui, para ser bem honesto com vocês, eu não conheço, mas pode ser que tenham muitas coisas boas também, tá? Esse do Coelho, esse outro aqui que eu não consigo ler o nome, esse aqui do Sandro Megali Pizzo aqui, esse aqui do Bistafa, sei lá, tem um outro aqui, Fundamentos da Mecânica dos Fluidos também. Todos esses podem ter coisas boas aqui, tá? Tem um livro que é muito clássico da Mecânica dos Fluidos e que eu não tenho, que não tem aqui, mas que vocês encontram com facilidade na internet, se quiserem procurar. Foi o livro que eu usei para fazer Mecânica dos Fluidos, né? Chama Fenômeno de Transporte ou Mecânica dos Fluidos, é a mesma disciplina.
e que é esse livro aqui, ó. É, o autor principal é o Pritchard aqui, mas ele é o. Epa, ele é o Fox, né? O autor original era o Fox. Então ele chama Fox and McDonald's Introduction to Fluid Mechanics. É um livro muito bom. Assim, tudo que eu preciso entender como professor tem lá. Tem até mais do que a gente vê nessa matéria aqui. Mas ele tem um problema, que ele é um livro muito matemático, muito pesado. Mas muito assim, para botar uma integral de volume lá, uma integral de superfície, não sei o que, mas não demora nada. Vou usar um teorema de Stokes lá, puta merda. Então, assim, é difícil a leitura porque ele tem essas questões muito técnicas, assim, mas é muito bom, né? Mas não precisa ir até lá. Eu acho que se você quer estudar mecânica dos fluidos, além dos exercícios e das coisas, dos materiais que eu vou passar para vocês, que já deveriam ser suficientes para um bom desempenho na matéria, mas ainda tem o livro do Brunetti, que esse livro é bastante famoso, o pessoal acho que o pessoal da FEI usa, não sei se o pessoal da USP usa também, acho que o pessoal da USP deve usar o Fox também. E tem esse livro do Hibbeler aqui. O Hibbeler, vocês devem conhecer ele da. Olha, minha pesquisa gerou o seguinte resultado. Porra, Google, agora não, cacete. Aqui, então. Esse livro do Hibbeler aqui. Vocês conhecem esse Hibbeler de outro lugar, né? Ele escreve muito livro de estática, resistência dos materiais, não sei o que, coisas que vocês também veem, né? E o livro do Hibbeler é muito bom nessas áreas. E o de mecânica dos fluidos também é muito bom, tá? Então esses dois livros aqui estão muito bem amparados aí para estudar a matéria. Beleza? Deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais nada. Não tem mais nada.